A guerra continuava a assolar o Pacífico, e ainda não havia fim à vista para as batalhas no Extremo Oriente. Para os japoneses, render-se era um destino pior do que a morte, e movidos por tradições antigas, estavam determinados a lutar até o último homem. À medida que as baixas aliadas continuavam a aumentar e os Estados Unidos se preparavam para a invasão das ilhas japonesas, logo seria necessário tomar decisões graves, e na fase final do conflito global, medidas seriam tomadas para derrotar o inimigo oriental, o que transformaria para sempre a face da guerra. Este último capítulo leva-nos à conclusão de um conflito que se revelaria o mais destrutivo da história da humanidade, e os acontecimentos de julho a setembro de 1945 não só marcariam o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também o início de um novo mundo corajoso e perigoso. Em 17 de julho de 1945, os líderes das nações vitoriosas reuniram-se em Potsdam, a poucos quilômetros a oeste de Berlim, para discutir o futuro da Alemanha pós-guerra. Entre os participantes estava o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, cujo futuro no cargo, como mencionei anteriormente, estava longe de ser garantido. Pouco depois do dia da vitória na Europa, a coligação britânica de guerra se desfez e uma eleição geral decidiria em breve se Churchill seria reeleito primeiro-ministro ou substituído pelo líder trabalhista Clement Attlee. O ditador soviético Joseph Stalin também participou na Conferência de Potsdam e estava agora a colher os frutos da derrota da Alemanha, ao reivindicar territórios na Europa Central. Havia também um novo rosto na arena política, Harry S. Truman. Truman assumiu o lugar do presidente americano Franklin D. Roosevelt após a sua morte em abril e revelou-se consideravelmente menos simpático para com os comunistas do que o seu antecessor. Com a turbulência política a pairar no horizonte, estes três homens tinham muito em que pensar, mas, apesar das suas diferenças, ainda partilhavam um objetivo comum: garantir que a Alemanha nunca mais entrasse em guerra. Com isso em mente, durante a Conferência de Potsdam, foi acordado que a Alemanha deveria ser dividida em 4 zonas de ocupação. O que mais tarde ficou conhecido como Alemanha Ocidental seria dividido entre a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, enquanto a Alemanha Oriental seria ocupada pelos soviéticos. A capital Berlim, que ficava no setor oriental soviético,
também seria dividida entre os aliados, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha a controlarem a parte ocidental e os russos a controlarem a parte oriental. Os soldados soviéticos começaram a ocupar Berlim após a sua vitória em maio, mas em julho juntaram-se a eles as primeiras tropas de ocupação americanas, britânicas e francesas, que se instalaram nos setores ocidentais da cidade. Aqueles que observaram Berlim após a guerra ficaram surpreendidos com o estado da capital, onde encontraram grande parte da população a sofrer de fome e a tentar viver entre os escombros de edifícios devastados. Quase todos os transportes de E para Berlim estavam agora inoperacionais e, para além do problema da escassez de alimentos, os esgotos bombardeados tinham contaminado o abastecimento de água da cidade. Os ataques aéreos aliados dos últimos anos tinham claramente causado estragos e, combinados com os intensos bombardeamentos de artilharia dos soviéticos durante a Batalha de Berlim, até um terço da cidade tinha sido destruído. No início de julho, Churchill estava entre aqueles que testemunharam os danos à cidade em primeira mão. Ao caminhar pelas ruas devastadas, passando pelos edifícios governamentais destruídos, Churchill ficou claramente comovido com o que viu, e mais tarde disse que seu ódio pelos alemães havia morrido junto com a rendição deles. Mas, apesar de qualquer simpatia que Churchill pudesse ter pela população alemã, os líderes aliados estavam ansiosos para fazer justiça aos responsáveis pelo regime nazista e seus crimes. A guerra de agressão de Hitler levou a uma imensa perda de vidas, com mais de 20 milhões de mortos somente na União Soviética. Tragicamente, a maior parte das vítimas da guerra na Rússia e na maioria dos países europeus foram civis e não militares, e à medida que o fim da guerra se aproximava, os aliados começaram a descobrir o verdadeiro horror de quantas pessoas haviam morrido. Durante o avanço sobre Berlim, os comandantes americanos e soviéticos descobriram campos de concentração cheios de vítimas de toda a Europa e Rússia. Em alguns campos, nenhum dos prisioneiros tinha sobrevivido e apenas pilhas de corpos permaneciam. Em outros, aqueles que sobreviveram aos horrores do seu internamento estavam gravemente desnutridos e em estado desesperador. Logo ficou evidente que não milhares, mas milhões de pessoas haviam sido sistematicamente assassinadas pelos nazistas, incluindo civis soviéticos e soldados, e ex-polacos étnicos, ciganos e aqueles que se opunham ao regime nazista. Acima de tudo, os nazistas tinham como alvo os judeus, e cerca de 2/3 da população judaica da Europa foram mortos no que mais tarde seria chamado de Holocausto. À medida que os crimes de guerra se acumulavam, decidiu-se em Potsdam que deveria ser formado um tribunal militar internacional, em nome dos governos americano, britânico, russo e francês. Este órgão conduziria o mais famoso de todos os julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg, uma cidade famosa por sediar comícios nazis e considerada o berço cerimonial do partido. Considerou-se que este era um local adequado para marcar o fim simbólico do nazismo, e o julgamento para punir os principais criminosos de guerra dos países do eixo europeu permitiria, pelo menos, que alguma justiça fosse feita pelos horrores do regime implacável de Hitler. Entre os oficiais nazistas de mais alto escalão, condenados em Nuremberg, estava Hermann Göring,
comandante da Luftwaffe e segundo no comando após Adolf Hitler. Ele foi condenado à morte por ser um dos principais agressores políticos e militares na guerra e por seu papel no extermínio dos judeus. Mas Göring frustrou os juízes de Nuremberg ao cometer suicídio na noite anterior à sua execução pública. Outros condenados em Nuremberg foram Rudolf Hess, que havia sido vice de Hitler antes de ser capturado na Grã-Bretanha em 1941. Hess recebeu uma sentença de prisão perpétua e permaneceu na prisão de Spandau, em Berlim, pelo resto de seus dias. Karl Donitz, o iniciador da campanha dos submarinos e presidente da Alemanha nazista nos dias após o suicídio de Hitler, recebeu uma sentença de 10 anos. E Wilhelm Keitel, chefe da Wehrmacht, foram condenados à morte por enforcamento. Muitos dos médicos que realizaram experiências médicas nos campos de concentração nazis também foram condenados em Nuremberg. Mas, à medida que a justiça era feita aos nazis, os aliados compreenderam que a Segunda Guerra Mundial estava longe de ter terminado, e embora a Alemanha nazi estivesse agora derrotada, os seus aliados, os japoneses, continuavam à solta. O chamado Império do Sol Nascente havia iniciado a guerra com o Ocidente em dezembro de 1941, quando bombardeou a base naval americana na agora lendária Pearl Harbor, e suas conquistas no Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico foram tão bem-sucedidas quanto o avanço alemão na Europa Ocidental. Mas, à medida que as forças navais americanas recuperavam a sua força, pouco a pouco os aliados começaram a expulsar o inimigo dos territórios conquistados. Da Nova Guiné às Filipinas, os japoneses logo estavam travando batalhas defensivas, e no verão de 1944, a campanha de conquista de ilhas do almirante Chester Nimitz, comandante-chefe da Frota do Pacífico do SESI Médios, levou as forças aliadas às Ilhas Marianas e mais perto do que nunca do território japonês. Ao longo da primavera de 1945, o avanço em direção ao território inimigo continuou, e os chefes do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos começaram a discutir os planos finais para a invasão do Japão, cujo nome de código era Operação Downfall. O Japão era um arquipélago composto por milhares de ilhas montanhosas e vulcânicas, o que tornava a sua invasão uma perspectiva assustadora. Das 4 ilhas principais, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, havia poucas áreas adequadas para a invasão. Apenas as praias da planície de Kanto, em Honshu, a sudoeste e sudeste de Tóquio, e as praias de Kyushu apresentavam zonas de ataque adequadas. Os aliados decidiram que uma invasão em 2 fases deveria ser lançada, a primeira das quais, com o nome de código Operação Olympic, atacaria o sul de Kyushu. Após a construção de bases aéreas nesta zona, seria então fornecida cobertura para a fase seguinte, a Operação Coronet, que consistia no ataque à Baía de Tóquio, em Honshu. A Operação Olímpica estava prevista para 1º de novembro, e a Armada Naval combinada seria a maior já reunida na história da guerra. Quatorze divisões americanas estavam programadas para participar dos desembarques iniciais e, uma vez iniciada a invasão de Honshu, 25 divisões estariam envolvidas. A principal preocupação dos americanos era a possibilidade de um grande número de baixas. Os japoneses haviam demonstrado que estavam dispostos a lutar até a morte, se necessário, e também havia o receio de uma guerra biológica que os japoneses haviam usado durante a guerra com a China. Estima-se que poderia haver mais de 1 milhão de baixas americanas durante o ataque,
e em abril de 1945, os extremos a que os japoneses estavam dispostos a chegar para proteger sua pátria tomaram um rumo ainda mais sinistro. A ilha fortemente fortificada de Okinawa, localizada a 340 milhas do Japão, seria usada como ponto de parada na invasão de Honshu e, em 1º de abril, navios britânicos e americanos transportaram divisões da Marinha e do Exército para suas costas. Mas, enquanto os fuzileiros navais lutavam para erradicar o inimigo, a força de invasão aliada enfrentaria a arma mais letal do Japão. Os japoneses recorreram ao antigo mito dos kamikaze para salvar o seu império e puseram em ação o seu último grande ataque, a Operação Crisântemo. Onda após onda de pilotos mergulharam em direção aos navios aliados e à morte. Nos 3 meses seguintes, 36 navios aliados foram afundados e centenas mais foram danificados, enquanto a batalha para arrancar Okinawa das mãos do inimigo continuava. Embora os aliados tenham finalmente prevalecido e vencido a dura batalha, quando a campanha terminou, em 22 de junho, havia mais de 50 mil baixas americanas, com pelo menos 12 mil mortos. Até mesmo o comandante da missão, o general Buckner, havia sido morto. Nos primeiros 6 meses de 1945, as baixas americanas no Pacífico excederam as sofridas durante os 3 anos anteriores juntos e deixaram os comandantes aliados sem dúvidas de que qualquer tentativa de invadir as ilhas japonesas levaria não a milhares, mas possivelmente a milhões de baixas. Mas, apesar da convicção dos aliados de que os militares e civis japoneses lutariam até ao fim para defender a sua pátria no verão de 1945, muitas pessoas no Japão estavam desesperadas por paz. Desde fevereiro, mais de 60 cidades em todo o país tinham sido bombardeadas pelos ataques terroristas de Lemei, e Tóquio estava em ruínas. O edifício da Dieta, onde o governo japonês se reunia, logo se tornou uma das poucas estruturas que permaneceram de pé. À medida que o número de mortos aumentava e as indústrias vitais para o esforço de guerra japonês eram destruídas, a situação no país tornou-se desesperadora. Milhões de pessoas começaram a fugir das cidades e aqueles que ficaram enfrentaram uma existência sombria. Além dos ataques com bombas, o general Lemei também lançou a Operação Fome, na qual rotas aquáticas e portos vitais foram minados para interromper o transporte marítimo inimigo. Em pouco tempo, houve uma escassez desesperadora de combustível e alimentos, e enquanto a vida se deteriorava nas ilhas nativas, pela primeira vez, os civis japoneses começaram a se voltar contra os militares. Em todo o país, as pessoas clamavam pela paz, desesperadas para acabar com a guerra, enquanto os bombardeiros americanos continuavam a destruir tudo em seu caminho. Mudanças na liderança japonesa também começaram a refletir as esperanças do país pela paz. O primeiro-ministro Tojo, que havia levado o Japão à guerra em 1941, foi forçado a renunciar após a queda de Saipan no verão de 1944. Seu substituto, Kuniaki Koiso, ficou no cargo por menos de 9 meses, e após sua queda do governo em abril de 1945, o barão Kantaro Suzuki foi eleito para governar o país. O primeiro-ministro Suzuki era um almirante reformado e um herói idoso da guerra russo-japonesa, e ao contrário dos membros mais militantes do governo, não acreditava que o seu país devesse sucumbir lutando. A sua presença no governo era uma indicação clara de que o Partido da Paz estava a prevalecer no Japão, e a essa altura, até mesmo o imperador japonês Hirohito começou a pressionar por planos concretos para acabar com a guerra, percebendo que o seu império não tinha esperança de sobreviver ao ataque americano.
À medida que o conflito na Europa chegava ao fim em maio de 1945, o apelo à paz tornou-se mais urgente do que nunca, pois todo o peso das forças americanas estava agora concentrado no Pacífico. O objetivo do gabinete do primeiro-ministro Suzuki era garantir quaisquer termos de paz que não fossem a rendição incondicional, e para isso, Suzuki recorreu a um aliado improvável. Em abril de 1941, o Japão assinou um pacto de neutralidade com a Rússia, e embora os japoneses também estivessem vinculados à Alemanha nazista após assinarem o pacto tripartido, eles decidiram não se juntar a Hitler quando ele iniciou sua guerra contra os soviéticos em junho de 1941. Com o acordo com a Rússia ainda em vigor em 1945, o gabinete japonês esperava que os soviéticos pudessem atuar como mediadores para uma rendição negociada com os aliados. Suzuki e os seus funcionários decidiram enviar o príncipe Fumimaru Konoe a Moscovo para liderar a delegação de paz. Konoe tinha tentado desesperadamente impedir o Japão de entrar em guerra com os Estados Unidos, e esperava-se que agora pudesse, de alguma forma, garantir um futuro pacífico para o seu país. No entanto, os japoneses não faziam ideia de que Stalin já tinha feito um acordo com os britânicos e os americanos sobre o futuro do Japão. Durante a Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, sem levar em conta o tratado feito com os japoneses 4 anos antes, o líder soviético concordou em participar da guerra contra o Império Japonês 3 meses após a derrota da Alemanha nazista. Em troca, foram-lhe prometidas concessões territoriais atraentes, incluindo a Manchúria ocupada pelos japoneses, as Ilhas Kurilas e Port Arthur na Coreia, todas sob a esfera de influência japonesa. Não é de surpreender, portanto, que quando os delegados de Suzuki contactaram os soviéticos para negociar a paz, foram recebidos com silêncio por Moscovo, e logo começaram a crescer os receios de que os soviéticos pudessem representar uma ameaça tão grande quanto os americanos. No dia em que a Conferência de Potsdam teve início, em 17 de julho, navios de guerra americanos e britânicos dispararam 200.000 toneladas de projéteis contra a área costeira a nordeste de Tóquio, enquanto os preparativos para a invasão continuavam. Logo depois, a União Soviética retirou todo o pessoal da embaixada e suas famílias do Japão, dando a entender que também pretendia atacar. O futuro parecia decididamente sombrio para a Terra do Sol Nascente. Mas logo houve outra reviravolta inesperada nas complexas intrincadas da política mundial, à medida que Truman e Churchill ficavam cada vez mais preocupados com o que parecia ser um expansionismo agressivo por parte dos soviéticos. Em julho, o Exército Vermelho controlava os estados bálticos, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia, e milhões de refugiados, temendo uma tomada do poder pelos comunistas, fugiam. O líder soviético defendeu as suas ações, insistindo que o seu controle da Europa Oriental era uma medida defensiva contra um possível ataque futuro, mas à medida que a influência comunista crescia na Europa, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha começavam a temer que os japoneses fossem a menor das suas preocupações. Truman nutria profundas suspeitas em relação aos comunistas e estava ansioso para que, no leste asiático, assim como em outros lugares, a Rússia avançasse o menos possível. Para o presidente americano, quanto menos a União Soviética se envolvesse nas últimas fases da guerra, melhor, e foi com grande alívio que recebeu a notícia de que poderia haver uma alternativa ao envolvimento da Rússia. Esse raio de esperança era o Projeto Manhattan, um plano secreto dos Estados Unidos para desenvolver a pesquisa de Albert Einstein sobre fissão nuclear. Cientistas vinham desenvolvendo discretamente as teorias de Einstein na Universidade de Chicago e, em 16 de julho, foi feita uma descoberta revolucionária. No Novo México, os cientistas testaram com sucesso a arma mais mortal e poderosa da Terra, a bomba atômica. E com essa arma ao seu alcance,
os americanos perceberam que poderiam encurtar a guerra e reduzir as baixas americanas sem a ajuda dos comunistas. Quando Truman começou a fazer todas as tentativas para excluir a União Soviética como força invasora, a corrida pelo Japão começou. No 20º Quartel-General da Força Aérea nas Marianas, Curtis LeMay e a sua equipa trabalharam sem parar para elaborar um plano para o uso da nova arma ultra-secreta contra o inimigo. Enquanto isso, os soviéticos estavam a reunir forças na fronteira com a Manchúria, no sudeste da China, em preparação para a invasão acordada do território japonês, marcada para 8 de agosto, exatamente 3 meses após a rendição da Alemanha nazista. À medida que as tensões aumentavam em Potsdam, ocorreram mudanças repentinas na arena política. Winston Churchill havia deixado a conferência em 25 de julho para saber o resultado das eleições britânicas, mas não havia sido reeleito. Clement Attlee retornou à Alemanha, em seu lugar como o novo primeiro-ministro britânico, e se juntou a Truman e Stalin na tomada de decisão final sobre a guerra. Juntos, eles fizeram um apelo final para que o Japão se rendesse na Declaração de Potsdam, em 26 de julho. Os termos dos aliados eram que os responsáveis pelas políticas que levaram à guerra fossem eliminados para sempre, os criminosos de guerra fossem punidos e o Japão fosse ocupado. De volta ao Japão, Suzuki ainda esperava e ansiava por uma resposta da União Soviética aos seus apelos por um acordo de paz, mas deu uma resposta aparentemente enigmática, talvez em parte devido às ambiguidades da língua japonesa. Para os aliados, este foi um gesto final de desafio e, em 6 de agosto de 1945, a história da guerra mudou para sempre. Truman ordenou que a bomba atômica fosse carregada num avião B-29 batizado em homenagem à mãe do piloto, Enola Gay. Ele decolou da pista na ilha de Tinian e partiu para o seu alvo, um importante centro militar chamado Hiroshima, com uma população civil de mais de 300 mil habitantes. Era uma manhã calma e ensolarada de segunda-feira, e a cidade fervilhava de atividade quando, às 8h15, a bomba foi lançada. A devastação espalhou-se por mais de 10 km², matando 30% da população instantaneamente. Humanos e edifícios desintegraram-se na explosão, e a tempestade de fogo que se seguiu ceifou muitas mais vidas. Tudo o que restou de Hiroshima quando a fumaça se dissipou foi um terreno baldio de ruas destruídas. Muitos dos seus habitantes agora nada mais do que sombras, queimados em paredes em ruínas pela explosão de luz branca. Durante horas após o ataque, o governo japonês não sabia o que tinha acontecido e só recebeu algumas indicações quando um avião foi enviado para inspecionar a cidade. Uma enorme nuvem de fumo ainda se erguia acima de Hiroshima, mas o verdadeiro horror da situação estava apenas a começar.
Os japoneses logo perceberam que o número de mortos estava a aumentar, à medida que os sobreviventes começavam a morrer de doença por radiação. Enquanto o Japão se recuperava do ataque, o presidente Truman anunciou que a bomba atômica tinha sido lançada sobre Hiroshima e advertiu severamente que, se os japoneses não aceitassem agora os nossos termos, poderiam esperar uma chuva de destruição do ar como nunca se viu na Terra. Dois dias após o ataque a Hiroshima, os soviéticos começaram a invadir a fronteira com a Manchúria em 8 de agosto, acabando com todas as esperanças dos americanos de manter os soviéticos fora do teatro de operações do Pacífico. Mas Tóquio ainda não respondeu ao pedido de rendição incondicional e, em 9 de agosto, Truman cumpriu a sua ameaça, lançando mais uma bomba sobre o Japão, desta vez sobre a cidade de Nagasaki. Com mais uma cidade reduzida a ruínas, o governo japonês e o imperador perceberam que já não controlavam o destino do seu país. Confrontado com novos ataques nucleares, o imperador Hirohito foi forçado a abandonar qualquer esperança de um fim honroso para Andemorra. O insuportável deve ser suportado, anunciou ele, e finalmente, ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, o Japão aceitou a Declaração de Potsdam e concordou com a rendição incondicional. Um dia depois, o presidente Truman fez o discurso que o mundo esperava. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Quando a notícia da rendição chegou, uma onda de alívio tomou conta das forças americanas, que lutavam contra o Japão há quase 4 anos. O derramamento de sangue finalmente chegou ao fim e a Guerra do Pacífico terminou. Em 30 de agosto, tropas americanas da 6ª Divisão de Fuzileiros Navais desembarcaram numa praia ao sul de Tóquio, marcando o início da ocupação americana do Japão. E assim que o comando americano foi firmemente estabelecido, a bandeira americana foi hasteada triunfalmente sobre o território japonês. Mais tarde, nesse mesmo dia, o comandante das forças americanas no Teatro do Sudoeste do Pacífico, o general Douglas MacArthur, voou para o aeródromo de Atsugi, em Tóquio, e preparou-se para assumir o controle do Império conquistado. Na manhã de 2 de setembro, a delegação japonesa embarcou no navio de guerra norte-americano Missouri, na Baía de Tóquio, para oficializar a rendição incondicional. MacArthur, que assumiria o cargo de novo comandante supremo das forças aliadas no Japão, dirigiu a cerimônia que marcou o fim do conflito no Pacífico, e o seu discurso aos espectadores refletiu as esperanças de milhões de pessoas em todo o mundo de que, finalmente, a paz seria restaurada. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Representando o imperador Hirohito, o ministro das Relações Exteriores japonês, Shigemitsu, rendeu-se formalmente em nome do seu país e comprometeu o Japão com o desarmamento completo e a rendição de todas as forças militares. Quando todas as nações que participaram das batalhas do Pacífico assinaram o documento, MacArthur encerrou a guerra de forma comovente, dizendo: "Vamos rezar para que a paz seja agora restaurada no mundo." Be now restored to the world, and that God will preserve it always.
These proceedings are closed. A Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim às 9h08 do dia 2 de setembro de 1945. Em todo o Pacífico e Sudeste Asiático, os japoneses depuseram as armas. Em 4 de setembro, as forças imperiais renderam-se na ilha Wake. 3 anos e 4 meses depois, os americanos terem sido expulsos de suas costas. Na Malásia e em todo o comando do Sudeste Asiático, as forças da comunidade britânica aceitaram a rendição das tropas japonesas e, em pouco tempo, a bandeira britânica voltou a hastear orgulhosamente sobre a cidade colonial britânica de Singapura, quase 4 anos após sua invasão. Nas Filipinas, o outrora conhecido Tigre da Malásia, o general Yamashita, rendeu o restante do seu exército ao general Jonathan Wainwright, que liderara a batalha para defender a nação insular em 1942. O general estava preso em campos de prisioneiros desde que se rendera ao inimigo 40 meses antes, e o momento de fazer justiça ao homem responsável pela morte de tantos americanos e filipinos não poderia ter chegado em melhor hora para Wainwright. Assim como os julgamentos de Nuremberg julgaram os nazistas da Alemanha, aqueles considerados responsáveis pela guerra no Extremo Oriente seriam punidos por seu papel no derramamento de sangue. Junto com Yamashita, o primeiro-ministro durante a guerra, General Tojo, que estava tão ansioso para liderar seu país na batalha contra o Ocidente, receberia uma sentença severa e seria condenado à morte por seus crimes. Enquanto isso, à medida que todos os sonhos de construir um império desapareciam gradualmente, os japoneses aprenderiam a conviver com os americanos, com o início da ocupação do seu país. O Japão evoluiria agora para uma nova nação, onde estrangeiros se infiltravam em todas as esferas da vida, e leis e costumes antigos eram adaptados para se adequar a uma existência muito diferente. Embora muitos anos de luta estivessem por vir, à medida que os horrores da guerra começavam lentamente a desaparecer, o Japão, assim como a Alemanha, emergiria transformado das ruínas do conflito. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos amargos e ceifou milhões de vidas da Europa à Ásia e além. Mas, quando terminou, a humanidade pôde finalmente ter esperança de um futuro melhor, pois o amanhecer de uma nova era na história mundial estava prestes a começar.